Olá a todos, meu nome é Alessandro Leal, eu sou médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e hoje nós vamos comentar a atualização de um importante estudo de fase 1-2, que é o CodeBreak 100. Trata-se de um estudo que avaliou a eficácia, segurança, tolerabilidade farmacocinética do AMG 510 ou sotorazib em tumores sólidos. Nessa atualização da ESMO 2020, que foi apresentada e também concomitantemente publicada no New England Journal of Medicine, o colega David Hong, do MD Anderson Cancer Center, apresenta os resultados de durabilidade do benefício clínico e comenta sobre potenciais biomarcadores na subcoorte de pacientes com câncer de pulmão, células não pequenas avançados, tratados com sotorazib. Nós sabemos que o gene Carras ele codifica para uma proteína do mesmo nome, que se encontra acoplada à membrana celular. A proteína Carras é uma GTPase, ou seja, que transforma GTP em GDP para seguir o papel na transdução de sinal do meio extracelular por meio de receptores, tirosinoquinase, até o núcleo da célula. Isso com o objetivo de promover proliferação e diferenciação celular. A gente sabe também que essa mutação G12C ela é conhecidamente uma alteração oncogênica e está presente em cerca de 14% dos pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas, cerca de 3 a 4% dos pacientes com câncer coloretal e varia entre 1 a 2% em todos os outros tumores sólidos. E por décadas, a proteína Carras foi considerada uma molécula impossível de ser bloqueada quanto às suas mutações. Haja vista que essa molécula ela tem uma alta afinidade pelo GTP e tem a sua superfície muito lisa, sem muitas fendas que possibilitem a sua inibição por pequenas moléculas, tá? Análises prévias do estudo CodeBreak 100, apresentada na ESMO no ano passado, na ASCO esse ano, já haviam demonstrado que o sotorazib, esse inibidor específico G12C, possui um perfil de segurança favorável, com baixa toxicidade grau 3 e 4, e também atividade antitumoral em pulmão, cólon e outros tumores, como tumores de apêndice. Hoje, o que a gente vai discutir é a durabilidade desse benefício, e com relação aos biomarcadores para pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas, nós vamos comentar sobre a detecção de frequência alélica mutacional G12C, se isso teve algum papel, e o nível de PDL1 nos pacientes com câncer de pulmão. Com a data de corte de 1º de junho de 2020, um total de 129 pacientes foram incluídos, tanto na coorte de escalonamento quanto nas coortes de expansão, e 59 desses pacientes tinham câncer de pulmão de células não pequenas. 42 coloretal, 28 pacientes outros tumores, e são pacientes muito politratados, com mediana de 3 linhas anteriores de terapia anticâncer para doença metastática, que variou de 0 a 11 no total. Em toda a coorte de 129 pacientes não foram observados efeitos tóxicos limitantes de dose ou morte relacionados ao tratamento. Cerca de 73 pacientes, ou 57% da coorte, tiveram evento adverso relacionado ao tratamento e 12% grau 3 ou 4, de alguma forma. Sobre o grupo de câncer de pulmão não pequenas células, 59 indivíduos, 32,2% apresentaram resposta objetiva confirmada, sendo que a taxa de controle de doença estimada foi de 88,1% observada. Em relação ao tempo de duração de resposta mediano, foi de 10,9 meses e uma sobrevida livre de progressão, precisa ficar clara, de 6,3 meses para esses indivíduos politratados. Isso com monodroga. Apenas uma pequena parcela dos pacientes com câncer de pulmão apresentavam dados de frequência alélica mutacional disponíveis e haja vista que esse é um dado difícil de ser harmonizado em pacientes politratados que apresentam a doença heterogênea, muitas vezes, do ponto de vista molecular. O que a gente pode falar é que, desses 18 indivíduos, 5 evoluíram com resposta parcial, 12 com doença estável e 1 com progressão de doença. E apesar de você ter dado das MAFs, das frequências alélicas mutantes, não foi possível você encontrar nenhum dado significativo entre os pacientes que tinham mais MAF, frequências alélicas mais altas eram os que mais respondiam. Os que tinham frequência alélica mais baixa, os que menos respondiam à inibição do Carras G12C, quando se comparou com a resposta radiológica nesses indivíduos. E da mesma forma foram os 11 pacientes que tinham dados disponíveis para PDL1. O score TPS médio foi de 3% em pacientes com resposta parcial e 0 em indivíduos com doença estável, também não se chegando a nenhuma conclusão. Ou seja, pelo menos o que a gente sabe é
PDL1 não parece ser um biomarcador de resposta nessa população, apesar desse limitado número de pacientes analisados. E com relação à MAF, a ausência de informação acerca da métrica de medição da MAF, harmonização, normalização desses dados, a gente precisa de dados em cortes maiores para poder chegar a alguma conclusão se a inibição direta em indivíduos com MAFs mais altas, ou seja, que denotam uma doença menos heterogênea, vai demonstrar sim ser um preditor de resposta, se a MAF será um preditor de resposta. Então, desse modo que a gente pode concluir com essa apresentação hoje na ESMO e também essa publicação concomitante do New England Journal of Medicine, que em pacientes, pelo menos em pacientes com câncer de pulmão nas pequenas células, esses indivíduos politratados, nós observamos respostas duradouras ao sotorazib, com a maioria dos pacientes obtendo controle de doença, 88%, por esse tratamento isolado, com a PFS mediana de 6,9 meses. E, mais uma vez, apesar de tentarmos olhar biomarcadores de resposta, o número limitado de doentes e talvez métricas de aferição que necessitem de mais informação se a doença é heterogênea ou homogênea do ponto de vista metastático, nos ajudariam a entender isso melhor. Esse conjunto de dados hoje, no entanto, é limitado para qualquer conclusão maior. Eu fico por aqui e aguardo vocês na nossa discussão ao vivo no webinar. Muito obrigado.